Alô? Há duas interpretações sobre a Armagedon. Alguns dizem que a guerra do Armagedon será aqui quando Jesus vier com a igreja. Mas outros dizem que é aqui quando Satanás levantará o povo contra Jesus em Jerusalém. As duas correntes valem, não tem nenhuma referência bíblica para dizer que é essa ou aquela. Mas que vai acontecer o Armagedon, nessa época vai acontecer. E quando Jesus vier aqui, quando Jesus vier reinando e Satanás se levantar com os povos todos, irmão, em 1000 anos dá para nascer muita gente? Em 1000 anos vai ter milhares de pessoas, milhões de pessoas de novo na terra. Essas pessoas que forem enganadas pelo diabo vão se levantar contra Jesus que estará em Jerusalém reinando. Por isso que eu estou indo em Israel agora dia 6 de outubro, eu já quero escolher minha casa. Porque quando eu vier reinar com Jesus, eu quero saber onde que eu vou estar reinando. Aleluia. Pensa um pouquinho, vamos fazer um pouquinho de exercício mental, amém? Não é pecado não, fica tranquilo. Pensa um pouquinho, você chegou com Jesus, está no mundo, que é esse mundo aqui. Vai morar aqui, mas o seu corpo é glorificado. O reino é em Jerusalém, onde Jesus vai estar sentado, então nós vamos ter que estar lá também. Sim ou não? Mas ele disse que nós vamos julgar as nações. Então vai ter gente no Brasil. Sim ou não? Com certeza. E aí, Jesus pode chamar você uma hora, e você, sim senhor. Vai ser assim, entendeu? E ele diz assim, eu quero que você vá no Brasil e ver como estão as coisas. Sim senhor. Tchum, 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 tchum. Pronto, está lá. Não vai precisar pegar avião, alô? Você está aqui comigo? Mas o pastor é doido. Não, irmão, pensa um pouquinho, pode ser assim, por que não? Quando isso acontecer aqui, e Satanás levantar essa multidão contra Jesus em Jerusalém, a Bíblia diz que o próprio Deus se manifestará nessa hora. E o próprio Deus pegará Satanás e jogará ele no lago de fogo. Eu vou ler os textos, eu estou falando resumido, mas eu vou ler os textos também. Porque tem gente que não acredita, tem que ler na palavra. Principalmente aquele que não traz Bíblia, mas tudo bem. Satanás é lançado no lago de fogo, onde está o anticristo, o falso profeta. E o inferno é lançado no lago de fogo. Só que as pessoas que estão no inferno não serão lançadas com o inferno lá dentro. Porque ninguém pode ir para o lago de fogo sem ser condenado. Então, você vai ler no livro de Apocalipse que existe o grande trono branco. Qual a diferença? Aqui é tribunal de Cristo, para ver as obras de cada um que se salvou. Aqui é o trono branco, onde Deus vai julgar o ímpio. Aqui é o julgamento daqueles que morreram sem Cristo. Porque Deus não vai lançar ninguém no lago de fogo sem abrir os livros e mostrar os pecados deles, para dizer, por causa disso que você está indo no lago de fogo. Alô? Vocês estão entendendo? No momento que o trono branco termina o julgamento, Satanás é lançado no lago de fogo, o inferno é lançado, as pessoas simplesmente vão para o trono e vão para o fogo. A hora que acabar tudo isso aqui, a Bíblia diz que a terra acabará com fogo e começará um novo céu e uma nova terra. Agora, para aqueles que gostam de pensar coisas assim, ficar pensando, imaginando coisas tremendas, amém? Eu quero te dar uma para você ir para casa pensando. O que será novo céu e nova terra? Alô? Porque no final de tudo podia ser só céu. Mas você vai ler algo poderoso no fim, eu vou deixar isso para você. A própria Jerusalém celestial vai descer. E todos nós ficaremos definitivamente na nova terra, que será o próprio céu. Alô? Abre em Apocalipse capítulo 5.
porque a terra será redimida. Deus não vai jogar fora o que ele faz. E se Deus fez essa terra, ela será restaurada. Primeiro no milênio, para provarem algo sem Satanás. E depois, definitivamente, uma nova terra, onde não terá mais nada de pecado. Onde só reinarão os que são de Jesus. Apocalipse capítulo 5, verso 1, diz assim: vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro, escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte, que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e desatar os selos? Ora, nem no céu nem na terra, nem debaixo da terra ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Olha para o irmãozinho e fala: esse livro é da redenção. Por que é o da redenção? Porque mais para frente, nesse mesmo texto, verso 6. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, entre os anciãos de pé, um cordeiro, como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus, enviados por toda a terra. Veio, pois, tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono, e quando tomou o livro, os 4 seres viventes, os 24 anciãos, prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações do santo, e entoaram um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro, abrir os selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda a tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituísse reino e sacerdotes, e reinarão sobre... E para reinar na terra tem que redimir. Agora, quem é que pode redimir a terra? Fala para o teu irmãozinho: só o herdeiro. Então, quando Deus fez essa terra, ele deu para um herdeiro. E o nome dele era Adão. Adão era o herdeiro. Só que Adão entregou o direito para o diabo, amém? Por causa do pecado. Jesus veio como segundo Adão. Para quê? Não foi só para salvar, irmão. Esse projeto da salvação é tremendo. Mas se a gente ficar só na salvação, é muito pouco pelo que Deus fez. Ele veio como herdeiro para restaurar todas as coisas. Uma delas é: eu sou herdeiro. E o livro era o livro da redenção, ou seja, a escritura do mundo. Ninguém podia abrir, porque ninguém era herdeiro. O único herdeiro era aquele que foi o cordeiro que morreu. Agora veja que coisa forte. Ele vê um cordeiro como morto. Mas quando ele olha, ele já não vê mais um cordeiro, ele vê leão. Por quê? Porque para pagar o preço, ele entrou como cordeiro. Mas para resgatar a terra, ele vem como leão. Aqui está a autoridade, agora é minha, é minha. Só quero mostrar um texto mais abaixo. Esses são os termos da redenção, mas aqui é como que trabalhava no judaísmo, como é que Deus estabeleceu a redenção da terra, está nesses textos. Mas Hebreus 1, 2 diz que Jesus é o herdeiro de tudo. E aquele que está em Cristo é co-herdeiro com ele, por isso que nós vamos reinar com ele. Porque nós somos co-herdeiros. Aleluia. Quantos estão aqui? Então olha para o irmãozinho e faz: essa terra, não queira ir embora dela. Você só vai por um período. Mas você vai reinar aqui. Alô? Quantos estão aqui comigo? Vamos para o milênio. Então repete comigo: de Adão a Abraão, 2 dias. De Abraão a Jesus, 2 dias. De Jesus até o final da igreja, 2 dias. Dá 6. Então o milênio é um dia. Que é o que falta, que é o 7º dia. E o milênio é o 7º dia do Senhor. Por isso que Jesus vai reinar. Vamos ver alguns textos do milênio. Zacarias,
capítulo 8. Fala para o irmão, é importante o milênio porque você vai estar junto. Verso 3. Assim diz o Senhor, voltarei para Sião e habitarei no meio de Jerusalém. Jerusalém chamar-se-á cidade fiel, e o monte do Senhor dos Exércitos, monte santo. Assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda nas praças de Jerusalém, sentar-se-ão velhos e velhas, levando cada um na mão o seu arrimo, por causa da sua muita idade. As praças da cidade se encherão de meninos e meninas, que nelas brincarão. Assim diz o Senhor dos Exércitos, isso formará